Lucas capítulo 24, você na sua casa pode até acompanhar comigo aí. Lucas capítulo 24. Eu vou ler 3 versículos. Dois deles, aliás, se referem à caminhada de Jesus já ressurreto com os caminhantes que estavam indo a caminho de Emaús, né? E o outro versículo, quando ele aparece aos 12. E esses versículos falam coisas semelhantes. Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 24, versículo 25 e 26. E ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E agora, no mesmo capítulo, mas no versículo 44, já em outro contexto, já com os 12, Jesus disse assim: e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, nas 3 divisões do Antigo Testamento. Convinha que tudo se cumprisse nele. Mais uma vez eu peço que nós oremos pela palavra, né? Normalmente eu já entro direto pregando, mas vamos pedir que o Espírito Santo ainda fale conosco. Feche os seus olhos e ore comigo. Bendito Deus, dá-nos uma porção da Tua palavra. Ó Deus, sabemos que a Tua palavra é viva, que a Tua palavra é eficaz e que a Tua palavra é mais penetrante do que qualquer espada de 2 cortes. Ó Deus, que ela venha hoje atingir o meu coração, o coração de todos os que estão conectados conosco. E aqueles que ainda estarão assistindo, ouvindo esta mensagem ao longo do tempo. Ó Pai querido, a Tua palavra é gloriosa, a Tua palavra é viva e bendita, e só o Teu Espírito Santo pode torná-la alimento em nossos corações. Que o Teu Espírito tenha liberdade e que eu seja usado por Ele, e que o Teu nome seja então glorificado e exaltado. E que ao final dessa mensagem, todos nós tenhamos o nosso coração e a nossa fé alimentados pelo poder da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade. Nós assim oramos e oramos no único nome, o nome que é sobre todo nome, o nome do nosso amado e bendito Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu li esses 2 textos, esses 3, aliás, versículos, mas na verdade eu quero levar os irmãos hoje, na verdade o Espírito Santo quer nos levar a meditar na grandeza, na gloriosa obra do Redentor que é Cristo Jesus. Se nós pararmos para pensar quem é o Deus que nós servimos, o Deus que nós cremos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, qual é aquilo que nós chamamos de tripé da fé evangélica? Nós evangélicos cremos que existe um Deus pessoal, certo? Nós cremos que esse Deus tem um plano de salvação. E nós cremos que esse plano está revelado exclusivamente nas Escrituras. Esse é o tripé. A fé evangélica, ela se fundamenta nesses 3 pontos. Nós cremos num Deus pessoal, ou seja, o nosso Deus não é um conceito. Deus não é uma ideia. Deus não é uma energia. Deus não é uma concepção cósmica. Deus é uma pessoa. É uma pessoa que pensa, que sente, uma pessoa que interage com as suas criaturas, que somos nós e não só nós, mas ele interage com os seres celestiais. E ele também se comunica com esses seres. Deus não é um conceito como os esotéricos querem, mas Deus é uma pessoa. E não só é uma pessoa, como ele é uma pessoa divina, transcendente. Uma pessoa que é incriada, ou não criada.
Porque de eternidade a eternidade Ele é Deus. E esse Deus, Ele tem um plano de salvação. É por isso que quando uma pessoa conhece o plano salvífico de Deus, e a pessoa é mergulhada nesse plano pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que insere a pessoa no Evangelho, sabia? Se o Espírito Santo não tocar a sua mente, não tocar o seu coração, não fizer uma obra na sua vida, de nada valerá o Calvário. De nada valerá o Calvário. O Espírito Santo é o agente que convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que pega o pecador e insere ele na videira verdadeira que é Cristo, e a pessoa passa a ter vida, e vida com abundância, e vida eterna. Então nós cremos que Deus, Ele é um ser pessoal, Deus também, Ele tem um plano de salvação, e quando a pessoa entende esse plano, e quando a pessoa abre o coração para esse plano, não tem nenhum ser humano que não é liberto. A pessoa pode estar nas mais profundezas das trevas, a pessoa pode estar amarrada com os mais terríveis pecados, a pessoa pode estar no mais profundo do abismo. Se a pessoa encontrar-se com Jesus Cristo, Ele quebra as cadeias, os grilhões, Ele coloca em liberdade este cativo, Ele levanta do monturo caído, Ele firma os pés da pessoa na rocha que é Ele mesmo, e Ele então permanece salvo, gloriosamente salvo em Cristo Jesus. Então o tripé é este. Nós cremos no Deus pessoal, nós cremos que este Deus tem um plano de salvação, e nós cremos que esse plano está revelado única e exclusivamente na Bíblia. Qualquer outra fonte que dê informações a respeito de Deus são espúrias, são heréticas, são falsas, porque a palavra de Deus, e somente ela, é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. O profeta Isaías, certa feita, disse que o povo jamais contemplaria a luz, jamais, se não fosse pelas Escrituras Sagradas. Então a palavra de Deus é lâmpada para os pés, a palavra de Deus é luz para o caminho. Daí a razão de Jesus ter dito: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Então essas três bases gloriosas do Evangelho nos remetem então para a obra gloriosa do Redentor, a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós pegamos as Escrituras Sagradas e fazemos assim, e vemos as 5 grandes divisões da Bíblia, preste bem atenção nisso, as 5 grandes divisões da Bíblia. Se nós pensarmos no Antigo Testamento, depois pensarmos no Evangelho, nos Evangelhos, depois em Atos dos Apóstolos, que é a sequência dos Evangelhos, e depois as epístolas, tanto as paulinas, escritas por Paulo, quanto as gerais, escritas pelos outros apóstolos, e o Apocalipse, nós temos as 5 grandes divisões das Escrituras Sagradas. E é interessante que em todas elas, o foco, a ênfase, é justamente sobre a obra gloriosa do Redentor Jesus Cristo. Por isso que Deus tem um plano, e esse plano está exarado, está escrito, está exposto, está explicitado. Não está implícito, mas está explícito na Bíblia. A palavra de Deus, ela escancara diante dos nossos olhos o plano bendito e glorioso do nosso Deus. É por isso que na eternidade não haverá desculpa, e não haverá argumento contra o Altíssimo. A palavra de Deus diz que não haverá nada contra o Altíssimo naquele dia, porque a palavra dele será pregada, a palavra dele tem sido pregada, e a palavra dele é clara, a palavra dele é objetiva. Deus, ele foi capaz sim de transmitir a mensagem. Nos nossos cursos nós sempre aprendemos que aqueles que querem dificultar ou tumultuar ou desfigurar as Escrituras, ou dar um sentido outro para as Escrituras, são pessoas que insinuam que Deus não foi capaz de se comunicar com os homens, e Deus foi absolutamente capaz. Ele foi pedagogo por excelência, ele foi mestre por excelência. Deus desenhou de uma maneira escancarada o plano glorioso da salvação, e glória a Deus
Deus por esse plano, e glória a Deus porque o Espírito Santo abriu o meu entendimento, abriu o seu entendimento. O Espírito Santo nos fez ver, nos fez enxergar esta gloriosa obra que está na pessoa gloriosa e bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, as 5 grandes divisões da Bíblia. Por exemplo, o Antigo Testamento é justamente a revelação, a preparação, aliás. O Antigo Testamento é a preparação da obra do Redentor. Todo o Antigo Testamento é a preparação da obra do Redentor. A Bíblia, irmão, Jesus é a essência da Bíblia. Se a pessoa entender a Bíblia, entendeu Jesus. E se a pessoa abraçou Jesus e recebeu Jesus, a Bíblia se descortinará na vida dela, porque Jesus é a essência das Escrituras Sagradas. Houve um teólogo que diz que a Bíblia sem Jesus seria como a matemática sem os números, ou seja, inconcebível. A Bíblia é, na verdade, a espinha dorsal, né? Jesus é a espinha dorsal de toda a Escritura Sagrada. Né? Jesus é o sustentáculo de toda a palavra de Deus, desde o Gênesis até ao Apocalipse. Então o Antigo Testamento é a preparação da obra do Redentor. Logo depois vem os Evangelhos. Os Evangelhos são a manifestação da obra do Redentor. E depois dos Evangelhos vem Atos. Atos dos Apóstolos é a propagação, a divulgação, a pregação, a expansão da obra do Redentor. E logo depois vem as epístolas. E as epístolas são a explicação da obra do Redentor. E por último vem Apocalipse. Por último vem Apocalipse, que é justamente a consumação da obra do Redentor. Então nós temos aí desenhado em nossa mente, em nossos corações, nós temos um panorama, né, uma visão panorâmica de toda a palavra de Deus. E tudo converge na pessoa de Cristo. Jesus é a chave hermenêutica. É impossível interpretar a Bíblia a não ser partindo de Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Jesus é a chave da interpretação de toda a Escritura Sagrada. É por isso que a hermenêutica sagrada, que é a arte de interpretar texto, diz que dependa da fé salvadora para interpretar as Escrituras. Se uma pessoa quiser interpretar as Escrituras só pelo intelecto, ela não conseguirá, mas se ela tiver a graça do Espírito Santo, o autor das Escrituras, estiver agindo na mente e no coração dessa pessoa, a pessoa entenderá. A palavra de Deus não será um livro obscuro para a pessoa, mas será como a luz ao meio-dia. Ela vai entender claramente a obra gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que você precisa ouvir a palavra. É por isso que você precisa ler a Bíblia Sagrada. É por isso que você precisa estar na casa de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É por isso que é importante que você, seu esposo, seus filhos, a sua casa, esteja congregando, estando na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai produzindo fé na sua vida, aleluia. E pela fé você vai vencendo ao mundo, você vai vencendo o diabo, vai vencendo a própria carne, vai vencendo os obstáculos, vai vencendo as tribulações, as hostilidades do mundo. Pela fé você vai triunfando sobre tudo, aleluia, porque Deus vai dando graça para a sua vida, para o seu coração e para a sua família. Irmãos, a palavra de Deus é gloriosa. Antigo Testamento é a preparação da obra do Redentor. Interessante. Deus, irmãos, ele não faria com que Cristo caísse de paraquedas no mundo. Tudo foi detalhadamente, o arcabouço foi preparado. Deus preparou de uma maneira minuciosa. Eu costumo dizer que a pedagogia divina é algo estupendo, é algo sublime. Deus é o supremo pedagogo, porque a maneira dele ensinar, de ele mostrar, mas teria que ser assim, porque se ele vai julgar toda a raça humana por esta palavra, então ele não poderia deixar nada duvidoso, nada que pudesse suscitar dúvida ou descaminhar qualquer alma, né? Uma pessoa andando pelas Escrituras Sagradas, ela vai de encontro à vontade do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso e do Deus Eterno. O que você precisa é amar a palavra.
O que você precisa é ler esta palavra. E você precisa interiorizar esta palavra, permitir que ela entre no seu coração e produza a vontade de Deus na sua vida e no seu coração. Você sabe que a maior dificuldade das pessoas é justamente permitir que a palavra de Deus opere nelas. Porque se a palavra de Deus operar num lar, ela restaura aquele lar. Se a palavra de Deus operar na mente de um homem, no coração de um homem, transforma a vida desse homem. Se a palavra de Deus operar na vida de um drogado, ela tira aquele drogado das drogas. Se a palavra de Deus operar na vida de uma pessoa envolvida e mergulhada no espiritismo, na macumbaria, na feitiçaria, ela liberta aquela pessoa, porque não há ninguém que a palavra de Deus não consiga libertar. Ela tem poder para ir lá e transformar a vida da pessoa. E interessante então, o Antigo Testamento é a grande preparação. Deus foi cuidadosamente preparando, né? Todas as profecias, detalhes sobre o nascimento, detalhe que ele nasceria em Belém, detalhe que ele seria vendido, que ele seria traído, enfim, detalhes que eu diria quase infinitos detalhes. E todos eles se cumpriram na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Antigo Testamento, conforme Jesus mesmo disse aqui, ele lamenta com aqueles caminhantes na estrada de Emaús. Ele diz, ó tardios, ó nécios e tardios, porque eles estavam tristes, porque Jesus havia morrido. E eles não perceberam que aquele caminhante já era Jesus ressurreto. E eles estavam abatidos, porque toda a esperança e todo o sonho deles havia acabado. E Jesus então, ele acaba exclamando, né? Ele diz, ó nécios, ó tardios para crer em tudo o que as Escrituras já disseram. E ele ainda faz uma pergunta: porventura não convinha que o Cristo, não era isso que já estava previsto, que o Cristo padecesse estas coisas e depois entrasse na sua glória? Ou seja, para Jesus o plano divino estava muito bem desenhado, muito bem claro no coração dele e na mente dele. E para os 12 também, ele diz, convinha que em mim se cumprisse tudo o que está escrito, né? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então o Antigo Testamento é a grande preparação da obra do Redentor. Logo depois vem os evangelhos. Os evangelhos são, na verdade, a manifestação da obra do Redentor. O Redentor teria que manifestar. E a Bíblia diz que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. E a Bíblia diz que a luz resplandeceu nas trevas. E nós temos então os 4 grandes evangelhos que mostram a manifestação da obra gloriosa do Redentor Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus escrito para os judeus, daí a razão de constantemente estar escrito assim, para que se cumprisse as Escrituras, justamente porque os leitores, os judeus, se identificariam com aquilo, entenderiam que tudo que estava acontecendo no contexto da vida de Cristo era cumprimento das Escrituras Sagradas. Logo depois vem Marcos, que foi escrito para os romanos, apresentando Jesus como aquele que leva o peso, que é servo, porque os romanos queriam ser dominadores, eles tinham que aprender a ser servos. Depois vem Lucas, escrito para os gentios, mostrando que Jesus é o Salvador do mundo. E depois vem João, escrito para os gregos, que criam no Logos, e vem João dizendo, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, e o Logos se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus, aleluia. Então nós vemos os 4 evangelhos, mostrando a manifestação da obra do Redentor. Os 3 primeiros são chamados sinóticos. Sinóticos. São evangélicos que foram escritos na mesma perspectiva, revelando os mesmos detalhes. Só João que não. E sinóticos, às vezes as pessoas têm dúvida, pastor, o que significa isso? Que palavrão que é esse? Que termo que é este? Para ilustrar, é como se 3 pessoas contemplassem o mesmo acidente. E cada uma dessas pessoas fosse relatar nos seus termos. Então teria semelhança, mas teria algumas ênfases diferentes, dependendo da visão que a pessoa teve com relação ao ocorrido.
Então Mateus, Marcos e Lucas, eles são sinóticos, ou sinópticos, né? Eles relatam a história de Cristo numa perspectiva, os três olhando no mesmo ponto e apontando para a obra gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em João já mostra a divindade do nosso Deus, porque no princípio era o verbo. Eu falei logos porque é o grego, mas no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aleluia. Mostrando que Jesus é divino, mostrando para os gregos que o grande logos que eles criam, que era, na verdade, uma vibração de Deus, na verdade esse Logos era o próprio Deus que se fez carne, aleluia. Ele não era apenas uma emanação de Deus, não era apenas uma vertente de Deus, um fluido de Deus, mas ele era o próprio Deus que se tabernaculou, o próprio Deus que se fez carne, habitou entre nós, e a Bíblia Sagrada diz que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo, e Jesus desfaz as obras do diabo. Jesus desfez as obras do diabo na minha vida. Talvez você pergunte quais eram essas obras, pastor. Eu não era endemoniado, graças a Deus. Jesus teria me salvado da mesma forma. Eu, graças a Deus, nunca fui drogado, mas Jesus teria me libertado também. Mas a verdade é que eu estava infectado com aquele mal que é comum a todos os seres humanos, que é o pecado. Eu era cego e perdido, mas Jesus curou a minha cegueira. Jesus me resgatou da minha vã maneira de viver. Jesus me transformou e me deu sentido de vida, aleluia. Hoje eu tenho paz, eu prego salvação porque eu sou salvo. Eu tenho convicção da vida eterna que Cristo me deu. E todos os dias eu agradeço a Deus pelo dom da vida eterna. E estou pronto para o dia que Deus se lembrar de mim e disser: venha meu servo, chegou, basta, venha para a glória. Eu estou pronto para isso porque eu amo a vida eterna. E Jesus manifestou para desfazer as obras da cegueira, da escravidão que pairava também sobre a minha alma e pairava também sobre a sua vida. Por isso, você que é salvo, você que conhece Jesus, glorifique a Ele, exalte a Ele, não desanime, levante a tua cabeça, caminhe no poder de Deus. Esses dias, Desculpe, irmãos, esses dias no domingo eu disse que as crises servem para revelar o que está no coração. Tem pessoas que na crise buscam mais a Deus, e tem pessoas que na crise revela toda a sujeira que está no coração dela, e é verdade. Então não deixe que esta crise, essa situação te arrefeça, te derrube, mas levanta a tua cabeça, glorifique a Deus e diga: eu não nasci para servir ao diabo, eu nasci para servir o Deus Todo-Poderoso. Eu fui resgatado para ser uma testemunha fiel da pessoa augusta e bendita do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja firme na presença de Deus. Sabia que o crente verdadeiro, esse negócio de desviar não existe para crente verdadeiro, não. Pessoa, quando acha que está desviando, na verdade ela já está rolando, já caiu há muito tempo na fé, porque ninguém cai da noite para o dia. A vida cristã tem que ser mantida diariamente. Se todos os dias você estiver na presença de Deus, você será vigoroso na fé. Você será temente a Deus e você não vai envelhecer. Eu não envelheço. Talvez você está rindo. Como não, pastor? Esses dias o irmão Fábio, lá do Juiz de Fora, disse que eu caí, acho que em alguma coisa informal, né? Eu não envelheço. Mas estou envelhecendo sim, irmão Fábio. Estou envelhecendo sim, ó. Estou envelhecendo. Mas o crente, quando eu digo que não envelhece e eu não envelheço, é na vida espiritual. Na vida espiritual a gente não envelhece. Sabe por quê? Porque a vida espiritual é uma vida eterna. Não é só eterna lá na glória, é uma realidade eterna. O que nós vivemos com Cristo, nós vamos viver eternamente. Amém. Certo? Só que esse eterno ainda não atingiu o nosso corpo mortal, mas vai atingir. Mas o nosso espírito, a nossa consciência de Deus, né? O nosso sentir Deus, o nosso viver para Deus já é algo estupendo e eterno e glorioso. Então nós não nos envelhecemos na fé. Glória a Deus. Ai daqueles que envelhecem, ai daqueles que sucumbem na fé. Mas vamos lá. Preparação, manifestação são os evangelhos. Os evangelhos são a manifestação, e ele manifestou com grande força e poder. E Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos é a expansão, a divulgação, a pregação, a expansão da obra do Redentor.
E é interessante como que a igreja foi poderosa. Por isso que o livro de Atos dos Apóstolos não tem término, não tem fim, não tem bênção apostólica, porque a obra da igreja continuaria. Atos dos Apóstolos, alguns chamam de Atos do Espírito Santo, porque era o Espírito Santo agora agindo na igreja e fazendo com que todos os sinais, prodígios e maravilhas acontecessem, e os apóstolos eram inflamados pelo poder do Espírito Santo, e a igreja era poderosa, abundante nas coisas de Deus, e é a propagação, a divulgação da obra do Redentor. Mas Manuel disse que seria breve. E as epístolas? Eu falei das 5 grandes divisões. E as epístolas? O que elas têm a ver com a obra do Redentor? As epístolas são a explicação da obra do Redentor. Sabia que as epístolas elas foram escritas para colocar em Cristo na perspectiva correta? É verdade. Porque se a pessoa não tiver um conhecimento de cristologia, quem é Cristo, quem é Jesus, a pessoa vai sucumbir na fé. Teve até um pregador que disse que quem crê no Jesus errado, embarca em uma salvação errada e desembarca num céu errado. Por isso que as epístolas, elas foram escritas para combater os falsos profetas, para combater os falsos ensinos. Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, que foi o autor de grande parte das epístolas, ele escreve em Gálatas 1,8, ele diz: se nós mesmos, eu e os meus companheiros de ministério, ou um anjo descer do céu e pregar outro evangelho, que seja anátema, que seja maldito. E João também, em 1 João 5,13, ele diz: estas coisas foram escritas para que saibais e creais em Jesus Cristo, e para que crendo nele tenhais vida eterna, diz a palavra de Deus. Ele diz: essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Ou seja, as epístolas foram escritas para colocar em Cristo na perspectiva correta. Quem é Jesus para você? Sabia que depois que Jesus morreu, ressuscitou, e antes dele subir, ele deixou bem claro que logo após a partida dele, iam surgir cristos de todos os lados. Falsos cristos, falsos profetas. Ele não só fala de falsos profetas, falsos cristos também. E Paulo diz, eu temo que assim como a serpente enganou Eva, assim também vós sejais de alguma forma corrompidos em vosso entendimento e venhais a abraçar um outro Jesus. Um outro evangelho, um outro espírito. Diz 3 coisas: outro Jesus, outro evangelho e outro Cristo. Então ele fala isso. Eu temo que isso aconteça, que vocês sejam enganados. Então as epístolas foram escritas para colocar em Cristo na perspectiva correta. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para mim e para você? Para mim e para você, Jesus é o Deus encarnado. É o Deus que morreu, mas ao 3º dia ressuscitou dentre os mortos. É o Deus que se assentou à destra do trono do Deus Pai e de lá intercede por nós. Aleluia. Ele intercede por nós e em breve ele virá para nos resgatar e para nos levar consigo mesmo, conforme ele disse: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Se você perguntar, irmãos, nós temos que ter uma cristologia correta. Por isso que as epístolas foram escritas para colocar em Cristo na perspectiva correta. Decore isso. Pastor, é decoreba? É decoreba. Teologia é assim. E é interessante, irmãos, que a teologia ela deve refletir em todas as áreas da vida do crente. Sabia? Ela tem que reverberar em tudo. A sã doutrina ela tem que mudar a visão da pessoa, as convicções da pessoa, a atitude da pessoa, o lar da pessoa, o casamento da pessoa, as finanças da pessoa, tudo. Senão não é evangelho. O evangelho vai interferir em todas as áreas, em todas as vertentes, em todos os aspectos da vida do crente. Quem é Jesus? Se nós perguntarmos quem é Jesus para os espíritas, Jesus para os espíritas é uma cristologia furada. Por quê? Jesus para os espíritas é um espírito evoluído. É um espírito evoluído.
Teve um pregador espírita, Leon Denis, que diz que nem o sangue de um Deus poderia nos salvar, zombando da graça. Zombando da graça. Porque nós não somos salvos pelo sangue. Nós vamos nos reencarnando. Em outras palavras, nós somos os nossos próprios salvadores. Por isso que no Espiritismo não tem pecado, só tem erros, falhas. Não tem pecado. Pecado é um termo judaico-cristão. Pecado é um termo que implica na necessidade de expiação, de sangue para perdoar. Pecado implica em perdão, necessidade de perdão. Agora, erro e falha é aperfeiçoamento, a pessoa vai se aperfeiçoando, não é? E nós sabemos que na nossa vida a gente comete muitos erros, mas a gente comete muitos pecados. E a palavra de Deus diz, filhinhos, não pequeis. Não está dizendo não falheis, né? Nós falhamos também, mas não pequeis. Se pecardes, tende junto ao Pai um advogado, Jesus Cristo, o justo. Quem é Jesus para as TJs? O que é TJ, pastor? Testemunho de Jeová. Eu sou TJC, testemunha de Jesus Cristo. Mas tem os TJ, falsas TJs, né? Porque a verdadeira TJ, a verdadeira testemunha de Jeová é Jesus. Lá em Apocalipse está escrito que ele é a fiel testemunha. Se ele é fiel às outras, será que são as outras? Ele é fiel testemunha. Mas quem é Jesus para as testemunhas de Jeová? É um ser criado. Deus criou Jesus e depois, por tabela, Jesus criou as demais coisas. Ou seja, não é o Todo-Poderoso, não é o Deus Israel, não é o Todo-Poderoso. E Jesus é o próprio Jeová que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o próprio Deus que se fez carne. Esse é o mistério da divindade. E nós cremos isso não porque isso é possível aquilatar na mente. Nós cremos por revelação. A Bíblia revela isso. E quando a Bíblia se revela, nós nos calamos. Porque a palavra de Deus tem autoridade. Se a minha mente pobre, limitada, não culta, limitadíssima, não consegue entender, o problema está em mim, não na palavra. A palavra continua sendo verdadeira. Um dia lá na glória eu vou entender esse mistério lindo e glorioso do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Eu vou entender isso lá. Aqui eu aceito pela autoridade, porque a palavra de Deus é a autoridade. Quem é Jesus para os mormons? Para os mormons é pior ainda. Bom, não sei se tem pior, né? Porque Jesus falso tudo é capeta mesmo, né? Tudo é capeta. Mas quem é Jesus para os mormons? Para os mormons, Jesus é espírito e irmão de Lúcifer. Se você for chuchar eles na palavra e perguntar quem é Jesus para eles, e for nos livros dele, você vai descobrir que Jesus é espírito e irmão de Lúcifer. Ou seja, isso é blasfêmia. A isto nós temos que dizer, o sangue de Jesus tem poder. Caia por terra, Satanás. E o diabo cai porque ele odeia ser resistido. Você está cansado? Desligue a live. Mas se você está sendo abençoado, continue, porque Deus vai continuar falando com você. Deus continuará falando com você. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou aqui fazendo uma live, eu sei que está na internet, mas irmãos, eu tenho que ter liberdade. Se eu não tiver liberdade para falar o que o Espírito Santo coloca no meu coração, então eu não sou pregador. Então eu vou fazer outra coisa. Eu tenho liberdade, graças a Deus. Tenho liberdade. Glória a Deus por isso. A palavra de Deus é inerrante. Eu não sou inerrante, mas a palavra de Deus é inerrante. E se Deus me convencer pelas Escrituras, qualquer erro meu, eu estou disposto a corrigi-lo imediatamente, porque a palavra de Deus é o meu parâmetro. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. Eu amo esta palavra. E eu digo para os irmãos que eu estou apenas e tão somente arranhando ainda no conhecimento da palavra. Eu quero conhecer muito mais. Esta palavra é uma fonte inesgotável de sabedoria. Por mais que você mergulhe nela, você jamais perscrutará totalmente ela. Sabe por quê? Porque ela revela o coração de Deus. A vontade de Deus está aqui nesse texto sagrado. Mas eu vou concluir, porque eu prometi para mim mesmo. Para você eu não posso prometer, porque depois não cumpro. Mas eu prometi para mim mesmo que eu ia ser um pouco mais breve hoje. Mas nós temos a quinta grande divisão do Apocalipse. Nós temos a quinta grande divisão da Bíblia, que é o Apocalipse. E o que o Apocalipse tem a ver com a obra do Redentor? O Antigo Testamento
preparação. Evangelho, manifestação. Atos, propagação. Epístolas, explicação. Aleluia. Pelas explicações benditas. E Apocalipse? Apocalipse é a consumação da obra do Redentor. Tudo consumado. Tudo gloriosamente consumado. É por isso que lá em Apocalipse 1:3, a palavra de Deus está dizendo assim: bem-aventurados são aqueles que lê, que ouve e que guarda as profecias deste livro. Apocalipse 1:3, bem-aventurado. Você é bem-aventurado? Bem-aventurado a pessoa que lê, que ouve e que guarda. Tem pessoa que nem lê. Tem pessoa que nem lê. Né? Lê, ouve e guarda. Apocalipse 1:3. E lá no capítulo 1, versículo 8, Jesus diz assim, ele se identifica. Jesus dizendo assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia! Jesus, ele há de vir, porque ele era o que era, ele é o que é, e ele é aquele que há de ser. Ele é o Todo-Poderoso Deus, aleluia! E ele se manifesta no Apocalipse. E lá no Apocalipse 3:11, Jesus diz assim: eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmão, Jesus virá. Ele virá, não mais como um cordeiro para ser levado mudo para o matadouro, mas ele virá como o leão da tribo de Judá. Ele virá como o rei dos reis, como o senhor dos senhores. Ele vai se assentar no trono de Davi, seu pai, e ele vai reger com cetro de ferro toda a terra, aleluia. Tolerância zero para o diabo, tolerância zero para o pecado, tolerância zero para as falsas religiões mundiais, porque Jesus vai reinar a partir de Jerusalém. Jesus se assentará no trono e sobre toda a terra ele vai reinar, porque ele é poderoso, ele é glorioso, ele é santo, ele é bendito. Ele diz: eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E lá no Apocalipse, no capítulo 22, terminando o Apocalipse, Jesus disse assim, eu vou deixar com os irmãos esse texto antes de orar. Jesus disse assim, no Apocalipse 22, versículo 20, Jesus disse assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Depois então, amém, ora vem Senhor Jesus. Apocalipse é a consumação da obra do Redentor. Sabia que a história da humanidade não está como um caminhão na banguela, indo à direção que ninguém sabe. Jesus deu início à história e Jesus dará fim à história. Jesus é o alfa e Jesus é o ômega. Jesus é o Deus Todo-Poderoso e Santo. Jesus virá. Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. O mundo clama, esses dias eu disse no domingo, que o mundo clama por uma liderança mundial. Sabia que haverá um líder mundial, uma religião mundial e uma economia mundial? Isso é perspectiva escatológica, é o que vai acontecer. Pastor, eu não creio nisso. O problema é seu, porque a palavra de Deus é absolutamente clara. O anticristo virá para reinar sobre a terra, né? O anticristo virá. E é interessante que quando ele vier, aqueles que não têm amor à verdade de Deus serão tão facilmente enganados. E vão ser enganados até porque não subiram no arrebatamento, né? Porque quem é santo e vive na presença de Deus vai ser tirado da terra com ímpeto, vai ser arrebatado para encontrar com Cristo nas nuvens, e nós estaremos para sempre com Ele. É por isso que nós dizemos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A obra do Redentor se consuma no Apocalipse. O Apocalipse é a consumação gloriosa da obra do Redentor. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sou aquele que é, que era e que há de vir. Não é era, é e há. Não, primeiro é. Apocalipse 1:8, aquele que é, que era e que há de vir. O Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Que esta palavra fique no teu coração.
Que você entenda que toda a Bíblia tem a ver com a obra gloriosa do Redentor. Eu sei que eu chuchei, eu sei que eu fui prolixo em algumas coisas, mas é porque o Espírito Santo coloca essas palavras no meu coração, na minha mente, na minha alma, e eu não posso sonegá-las, eu não posso negá-las, eu não posso frustrá-las, eu não posso detê-las, porque a palavra de Deus e ela é viva e gloriosa. E eu sei que se o seu coração for uma terra fértil, se a sua vida estiver no altar de Deus, então você está se alimentando e dizendo: que bênção, Deus está falando comigo, porque apesar de você não estar podendo estar na igreja, mas Deus está falando com você, para que você hoje tenha uma noite maravilhosa e durma meditando na obra gloriosa do Redentor. Deus planejou, Deus se manifestou, o Evangelho foi propagado, as epístolas deram subsídios e deram bastante e suficientes explicações, e o Apocalipse vem consumando toda a obra bendita do nosso Deus, aleluia. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu gostaria de prolongar um pouquinho mais, mas eu vou parar por aqui.